Hello, hello, good morning, guys. Agora vamos começar a unidade nova. Já aprendemos o verb to be, já aprendemos o verb to have, certo? Que também funcionam como dois verbos auxiliares. Por isso que eles são tão importantes, porque eles auxiliam na formação de outros tempos verbais. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou indo. Olha só, ele está ajudando o verbo ir, né? Numa ação contínua. Então, é um outro tempo. Eu tinha feito. Olha o verbo ter funcionando como auxiliar do verbo fazer, né? Num tempo verbal diferente. É a mesma coisa em inglês. Agora nós vamos entrar no mundo dos verbos em geral, tá? Agora nós vamos conhecer as, as, as ações que a gente faz no dia a dia, começando com algumas dos nossos personagens dessa vez, né? Nesta lição. Então, vamos prestar atenção nos verbos que nós vamos aprender nessa unidade. Alright? Perfect. Então, olha só. Present tense, né? What tense is it? What tense? Que tempo? Que tempo como é que a gente vai dizer isso? Qual é o tempo verbal, né? O tempo verbal é presente. Então, é present tense, né? É o tempo presente. Present tense. Alright? Então, atenção, hein? Vamos aprender a conjugar. Aprender a conjugação verbal. Verb conjugation. Alright? Vamos lá. Repeat. Vamos lá. Verb conjugation. All right, again, verb conjugation. One more time, verb conjugation. All right, perfect, perfect. Vamos conhecer então o nosso primeiro verbo dessa unidade, que é o verbo acordar. To wake up. Lembram que o to mostra que o verbo está no infinitivo, né? Acordar. Ele não está conjugado. Então, to wake up. Vamos lá. Repete. To wake up. Again, to wake up. One more time. To wake up. Perfect. To wake up. É um verbo composto com uma preposição, tá? Existem alguns verbos que têm a preposição que os compõe e tem outros que não têm preposição. Por exemplo, o verbo have, né? É só have, não tem um composto. E tem uns que você coloca a preposição para mudar o sentido. Isso a gente vai aprender bem mais para frente. Alright? Perfect. Então, vamos conjugar o verbo to wake up. I wake up. Vamos lá. Eu falo, vocês repetem. I wake up. You wake up. He wakes up. Attention to the S, né? He wakes up. She wakes up. It wakes up. We wake up. You wake up. They wake up. O que nós estamos percebendo? Que é igual o verb to have, ele só tem duas formas. Ou é o wake up, para eu, nós, vocês e eles, ou é o wakes, com um S, para a terceira pessoa do singular. Ele, ela e o neutro, né? Esse it pode ser para os animais, para o bebê, que a gente não conhece o sexo, então é it, né? Então, a característica, lembrando que a característica da terceira pessoa do singular no present tense é acrescentar um S. Alguns verbos alteram, por exemplo, o verb to have, em vez de ficar haves, fica has.
Alguns, a maioria segue a regra. E é a mesma regra do S para o plural, tá? Se o verbo termina em O, em vez de ganhar só um S, ele ganha um ES, como é, por exemplo, o plural de tomato. Tomato, lembram que para fazer o plural acaba em O, então tem que botar um ES. ES. Tomatoes. Não fica só tomatoes com S, fica tomatoes com ES, right? É a mesma regra para a terceira pessoa do singular do present tense, né? Ele ganha um Szinho. Se terminar em Y, vai ser a mesma regra do plural. Isso a gente vai vendo aos poucos para relembrar com os verbos, conforme os verbos vão aparecendo. Alright? Então vamos dar uma olhada nele no verbo to wake up, no affirmative. I wake up, right? Aqui, como nós já falamos todos. I wake up. He wakes up. In the negative. In the negative. I don't wake up. Essa é uma outra característica que vocês lembram do presente, né? Do present tense. Tem o auxiliar do. I have, I don't have. É a mesma regra. I don't have. He has, he doesn't have. Não é? Então, lembra que eu falei que o O é a mesma regra do plural? Então, não dá para colocar he does, he does. Não dá para colocar só um S. He does. Tem que colocar um E também, porque o auxiliar do termina com O. Alright? Então é a mesma regra. He doesn't wake up. Então vamos lá, repeat. I don't wake up. He doesn't wake up. E se for they? They don't wake up. All right. E se for she? She doesn't wake up. Perfect. E o interrogative? Na pergunta, é a mesma coisa do to have. O auxiliar vai para frente, não é? Do I wake up? Do I? Do I wake up? Vamos lá, repeat. Do I wake up? E no caso do he, does he wake up? Lembra que quando aparece o auxiliar, o verbo volta para o infinitivo sem o to, né? E ele perde, então, o Szinho na terceira pessoa. Does he wake up? Você não vai falar does he wakes up? Jamais, tá? Does he wake up? Vamos lá, repeat. Does he wake up? Again, does he wake up? E a resposta, igual ao to have, yes, I do. No, he doesn't. Mesma coisa do have. Yes, I do. Do I wake up? Yes, I do. Does he wake up? No, he doesn't. Right? Vamos lá, repeat. Yes, I do. No, he doesn't. Perfect. Muito bem. Então agora vamos praticar o verbo to wake up. Olha o moral. Moral wakes up at 6 a.m. Right? Morrow wakes up at 6 a.m. Vamos lá, repeat. Morrow wakes up at 6 a.m. Again. Morrow wakes up at 6 a.m. All right, and Beth. Beth wakes up at 6 a.m. too. Também, right? Beth wakes up at 6 a.m. too. All right. Repeat. Beth wakes up at 6 a.m. too. Perfect. And John. John wakes up at 7 a.m. Okay, or at 7. Tá? John wakes up at 7. And Kathy? Kathy wakes up at 7 too. All right, perfect. And Peter?
Peter wakes up at 6 a.m. All right. And Danny and Paul. Danny and Paul. Danny and Paul, right? They wake up at 7:30. All right, 7:30. Qual outra forma que eu posso dizer 7:30? Half past 7. All right, half past 7. Perfect. And Tina and Bob. Tina and Bob. They wake up at 7:32 também, right? Us at 7:32. Perfect. Agora, em vez de também, eu quero also. Como é que fica? Tina and Bob? Perfect. Tina and Bob also wake up at 7:30. Perfect. Perfect. Does Morrow wake up at 6 o'clock? Yes, he does. Does John wake up at 7 o'clock? Yes, he does. Does Peter wake up at 6 o'clock? Yes, he does. Does Beth wake up at 7 o'clock? No, she doesn't. All right. Does Kathy wake up at 8 o'clock? No, she doesn't. Does Danny wake up at 9 o'clock? No, he doesn't. Do Tina and Bob wake up at 8 o'clock? No, they don't. Ó, terceira pessoa plural. No, they don't. All right, perfect. What time does Morrow wake up? Vamos lá, repeat the question. Primeiro vamos repetir a pergunta. Repeat the question. What time does Morrow wake up? Again, what time does Morrow wake up? One more time. What time does Morrow wake up? Now the answer. What time does Morrow wake up? He wakes up at 6. 6 o'clock, 6 a.m. All right? All right. What time does John wake up? He wakes up at 7. Perfect. What time does Peter wake up? He wakes up at 6. Perfect. What time do Tina and Bob wake up? Do, attention, they. Né? What time do Tina and Bob wake up? They wake up at 7:30. Perfect. What time does John wake up? He wakes up at 7. What time do Morrow and Beth wake up? They wake up at 6. All right. What time does Peter wake up? He wakes up at 6. Aí a gente pode incluir aquilo que a gente aprendeu numa outra lição. He wakes up at 6, just like Morrow and Beth, viu? Just like, lembra que nós aprendemos? Just like, bem como, né? Just like, bem como o Morrow e a Beth. Né? What time do Morrow and Beth wake up? They wake up at 6. What time does Peter wake up? He wakes up at 6, just like
Morrow and Beth, bem como, né? Assim como, igual ao Morrow e a Beth. Just like Morrow and Beth. Quer ver? De novo. What time does Tina wake up? She wakes up at 7:30. What time does Bob wake up? He wakes up at 7:30, just like Tina. Né? Bem como a Tina, assim como a Tina. Just like Tina. Aprendemos o just like antes. Relembra, tá? Então vamos lá. What time does Kathy wake up? She wakes up at 7. All right. What time do Maura and Beth wake up? They wake up at 6. All right. What time do you wake up? All right. Né, que eu tô perguntando you, I wake up at, que é a preposição da hora, né? I wake up at, e você diz a hora. 7 o'clock, 8:30, 9 o'clock, 10 o'clock, 6 o'clock, right? Então, perfect. Who wakes up at 7 o'clock? Who wakes up at 7 o'clock? Olha a pergunta. Who? O verbo tem que vir na terceira pessoa do singular, né? Mesmo que a resposta seja plural, a gente não sabe. Então a pergunta: quem acorda? Who wakes up? Terceira pessoa singular, right? Tem o Szinho, não esquece. Who wakes up at 7? Kathy does. Kathy does, right? E agora, se for a Kathy e o John, who wakes up at 7? All right, Kathy and John do. Lembra que é o plural, né? Do. Kathy and John do. Kathy does. John does. Kathy and John do. All right? Reforçando bem. All right? Então vamos lá. Who wakes up at 7:30? Bob does. Who wakes up at 7:30? Bob and Tina do. All right. Who wakes up at 6 o'clock? Beth does. Who wakes up at 6 o'clock? Beth, Morrow, and Peter do. Plural, right? Perfect, perfect. Agora, vamos praticar só o why. Olha só. I wake up early. What is early? Is 6 o'clock, 6 a.m., is it early? Yes, it is. Early é cedo, right? Early. Vamos lá, repeat. Early. Again, early. One more time. Early. Is 6 o'clock early? Yes, it is. Is 10 o'clock early? No, it isn't. 10 o'clock is not early. 10 o'clock is the opposite. O oposto, the opposite. What is 10 o'clock? It's late. Vamos lá, repeat. Late. Again, late. One more time. Late. Tarde, né? Late. Is 6 o'clock early or late? 6 o'clock is early. Perfect. Is 10 o'clock early or late? 10 o'clock is late. Is 7 o'clock early or late? Early.
Is 11 o'clock early or late? 11 o'clock is late. Para acordar, né? Late. Is 9 o'clock early or late? Early or late. Depende, né? Depende. Para algumas pessoas, 9 o'clock is early, para outras, 9 o'clock is late. Então, a gente pode dizer que 9 o'clock is average, right? Average, normal, good, perfect, perfect. I wake up at 9. 9 is perfect. Is the perfect time, right? 9 o'clock. Perfect. Olha só, I wake up early, but he wakes up late. I wake up early, but he wakes up late. And Morrow wakes up early, but Bob wakes up late. Para o Morrow, que acorda às 6, o Bob acorda tarde. Bob wakes up late. Né? Why does Bob wake up late? Because he wakes up at 7:30. Para o Morrow, 7:30 é late, right? Depende do gosto de cada um, ok? Então, vamos praticar esse diálogozinho assim. I wake up early, but he wakes up late. Why do you wake up so early? Por exemplo, 6 o'clock. 6 o'clock is very early. Very, muito, very early. Why do you wake up so early? Né? Por que você acorda tão cedo? Vamos lá, repeat. Why do you wake up so early? Again, why do you wake up so early? Why? I wake up so early because, olha a resposta, because I have work at 8 a.m. Tá? Então vamos repetir a resposta. I wake up so early because I have work at 8 a.m. All right, again, I wake up so early because I have work at 8 a.m. Perfect. Agora, no caso do John, why does he wake up so early? He wakes up at 7. Why does he wake up so early? Me dá a resposta no mesmo estilo. He Perfect. He wakes up so early because he has work at 8 a.m. Não esquece, he has, right? And Bob, why does he wake up so early? All right, work, no, not work, school, right? He wakes up so early because he has school at 8 a.m. Perfect. Agora o Peter. Peter, why does he wake up so early? He wakes up so early because he has work at 8 a.m. Perfect. And John and Kathy, why do they wake up so early? Perfect. They wake up so early because they have work at 8 a.m. Perfect. Why do Tina and Bob wake up so early?
Perfect. They wake up so early because they have school at 8 a.m. Perfect. Why does Peter wake up so early? He wakes up so early because he has work at 8 o'clock, at 8 a.m. Why do Danny and Paul wake up so early? Perfect. They wake up so early because they have school at 8 a.m. All right, perfect. Você pode ter dito they ou pode ter dito Danny and Paul. No início, sem problema, ok? They are both right. Correct. Perfect. Esse foi o nosso primeiro contato com um novo verbo, verbo to wake up. Ficou claro, não ficou? Esse é um verbo novo, a gente precisa praticar mais, caprichar. Então, capricha aí, depois volta que tem mais verbo novo na área. See you later, everybody!